Graça e paz, queridos. Vamos dar continuidade à nossa série acerca do Evangelho segundo escreveu João. Esta é a 8ª parte desta série e no vídeo anterior nós começamos a meditar uma porção maravilhosa do verso 47 do capítulo 1 até o verso 12 do capítulo 2. Muitas verdades, muitas revelações tem nessa porção. E meu coração está muito animado para poder tentar expressar para os irmãos aquilo que Deus tem falado ao meu coração nessa porção. Se os irmãos não conseguiram acompanhar o vídeo anterior, eu gostaria que acompanhasse toda a série, mas se pelo menos acompanhasse o vídeo anterior, conectando com este, muito provavelmente vamos conectar com o próximo vídeo. Eu creio que vai durar mais ou menos umas 3, no máximo 4 partes, esta porção. Então vamos preparar o nosso coração e nós possamos prestar muita atenção na palavra de Deus. Eu nunca me esqueço do exemplo de Daniel, quando o anjo Gabriel foi falar para ele acerca da visão que ele teve. O anjo Gabriel falou para Daniel: Daniel, preste muita atenção no que eu vou te dizer. Então nós precisamos prestar muita atenção na palavra de Deus, para que ela possa falar alto ao nosso coração e mudar a nossa vida, meus irmãos. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Quem está cheio dessas águas nunca mais terá sede. Amém? É uma fonte que jorra desde agora para toda a eternidade. Palavra de Deus. Água que nos limpa, que nos refrigera. Amém? Senhor, muito obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor tem dado para nós, para que nós possamos estar aqui, Jesus, valorizando a sua palavra acima de todas as coisas. Nós te amamos, Senhor Jesus. Nós estamos aqui lutando contra a carne, procurando te agradar em todo o tempo, Jesus. Mas nós temos um ajudador, o teu Espírito em nós, que nos ajuda em nossa fraqueza, Senhor. Fale poderosamente ao nosso coração, Senhor Jesus. Revela seus mistérios. Que essa palavra venha transformar a nossa vida, que ela não venha estar somente na nossa mente, que nós não possamos somente conhecer, mas que nós possamos experimentar dessa palavra, porque só assim ela será capaz de transformar a nossa vida, Senhor, e experimentarmos da sua boa, agradável e perfeita vontade, Senhor Jesus. Muito obrigado. Abre os olhos do nosso coração para que possamos contemplar as maravilhas desta lei. Nos dê cada vez mais discernimento de espíritos, Senhor Jesus, e somente pela sua palavra, na ação do teu Espírito, que nós podemos discernir todas as coisas e compreendermos o tempo que estamos vivendo e nos preparar adequadamente para os dias terríveis que virão. Mas se nós fortalecermos em Ti e na força do Seu poder, orando em todo o tempo, vestindo a armadura, nós ficaremos firmes, inabaláveis, e nada poderá nos separar do Teu amor, Jesus. Tributamos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade, sabedoria, força, ações de graças para todo sempre, Jesus. E o Senhor devolve ao Pai, ao Teu Pai, o nosso Pai, ao Teu Deus e o nosso Deus. Muito obrigado, Jesus, por esse Espírito maravilhoso que nos une. Pai, Filho e a Igreja, um só Espírito. A nossa vida está escondida com Cristo no Pai. Aleluia. Muito obrigado, porque contigo nós somos mais que vencedores. Contigo nós estamos assentados. E em breve o nosso Deus esmagará Satanás debaixo dos meus pés, dos pés da igreja, dos nossos pés. Muito obrigado, Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Então vamos lá. Verso 47 de João, capítulo 1. Vou ler até o capítulo 2, verso 12. E vamos dissecando. Tem muitas verdades aqui. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas virás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto
e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E aí no capítulo 2, no terceiro dia, olha essa coisa tremenda, depois dessa conversa maravilhosa aqui que Jesus teve com Natanael, que é um verdadeiro israelita em que não há dolo, nós precisamos ser também verdadeiros filhos de Deus, em que não há dolo, que nós possamos temer a Deus, obedecer seus mandamentos, né? E depois disso, Jesus falou, coisas maiores do que estas verás. E você verá o céu aberto, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E depois dessa conversa, o João, inspirado pelo Espírito, ele colocou lá, no terceiro dia, ele poderia ter dito direto, houve um casamento em Caná da Galileia depois de um tempo. Não, mas João foi preciso, ele foi guiado pelo Espírito, assim como Jesus, 3 dias depois, no terceiro dia daquela conversa, ele foi para um casamento. João, ele falou, no terceiro dia, porque esse terceiro dia, meus irmãos, é profético. Fala acerca da volta de Jesus. Ele ressuscitou no terceiro dia. E por isso nós nascemos de novo com ele. Mas, no terceiro dia, nós vamos compreender mais para frente, que serão 2 dias depois da ocasião da sua ascensão. Um dia para o Senhor é como 1000 anos como um dia. Nós vamos entender mais isso. Então, 2000 anos depois, Jesus vai voltar e vai nos fazer adentrar no terceiro dia, no terceiro milênio, somado com os 4 primeiros, foi quando Jesus veio no 4º milênio, o 7º milênio, o descanso sabático, as bodas do Cordeiro, o casamento do Senhor com a sua igreja. Nós vamos meditar mais. Então, no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Uma conversa profética, meus irmãos. Falando acerca da volta de Jesus. Então ela falou aos serventes, olha o detalhe, fazei tudo o que ele vos disser. Não tenha dolo em vocês. Façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse, enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Enchei-vos do Espírito. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles os fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os sabiam os serventes que haviam tirado água, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória aos seus discípulos. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. E depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos e ficaram ali não muitos dias. Então, meus irmãos, Jesus começou a conversar com Natanael. Nós vimos no vídeo anterior que é necessário que nós sejamos como ele, que não tenhamos dolo, que andemos em santidade, em santificação, frutificando em toda boa obra, obedecendo aos mandamentos, temendo ao Senhor. Não uma vida de perfeição, mas uma vida de inconformismo com os pecados, de luta contra o pecado. E aí nós veremos coisas grandiosas, maiores do que estas, do que um sinal que Natanael viu. E nós podemos associar esse sinal ao nosso novo nascimento, um milagre maravilhoso. Não nascemos da carne nem do sangue, mas do Espírito, um milagre extraordinário. Um bom vinho. Mas o melhor vinho está por vir. E ele fala aqui no verso 51, em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E nós começamos a meditar no texto de Gênesis capítulo 28, do verso 10 ao verso 22. Eu vou ler novamente para que nós possamos compreender que esse texto aqui é escatológico. Vendo Jesus, vendo os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, com o céu aberto, meus irmãos, é o que Deus vai fazer na ocasião da sua vinda, que ele voltará com miríades e miríades de anjos. E é quando
Jacó vai entregar os dízimos para o Senhor. Então esse texto aqui foi tirado de Gênesis 28. Vamos ler? Versos 10 a 22. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Ele estava fugindo do seu irmão Esaú, figura do anticristo perseguindo a igreja. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e Deus de Isaque. A terra que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Nós vimos que essa descendência é Cristo e a sua igreja. O apóstolo Paulo fala isso em Gálatas. Aí ele continua, a tua descendência, Jesus e a igreja, será como pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul, ou seja, dispersas por entre as nações. Tiago, escrevendo para a igreja, ele fala lá no capítulo 1, verso 1, as 12 tribos dispersas por entre as nações. Então nós somos as 12 tribos reunidas no corpo de Cristo, tribos espirituais. A nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Em ti e na tua descendência, Jesus e a igreja, serão abençoadas todas as famílias da terra. Nós estamos incluídos, queridos. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Jesus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E te farei voltar a esta terra. Nós vamos entender hoje que Jacó, ele não voltou para esta terra. E isso aqui é profético, ele não recebeu essa promessa. Abraão não recebeu a promessa, Isaac não recebeu a promessa, Jacó não recebeu a promessa em vida, porque Deus preparou coisas superiores. Eles vão receber sim, na ocasião da volta de Jesus. E ele voltará a esta terra e possuirá não somente Jerusalém, mas toda a terra por herança. E os confins da terra como sua propriedade. E vai oferecer os dízimos para o Senhor. Então não te desamparei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Olha só, queridos, o texto de Hebreus capítulo 11, versos 8 a 14. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Olha o detalhe, obedeceu. Por isso que Abraão ele foi chamado amigo de Deus, porque ele obedeceu. Jesus não falou isso em João 15? Vós sereis meus amigos, se fizeres o que eu vos mando. Então Abraão, o nosso pai na fé, o pai da obediência, ele obedeceu. Indo para um lugar que havia de receber por herança. E saiu, sem saber para onde ia. Aqueles que são nascidos do Espírito são guiados pelo Espírito. Não sabe de onde vem o Espírito nem para onde vai. Olha só, queridos, olha a conexão. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e com Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Olha o detalhe, porque esperava a cidade que tem fundamentos, do qual o artífice e construtor é Deus. Que cidade é essa? A igreja. Simples assim, queridos. A igreja do Senhor Jesus. Claro que há uma cidade literal que vai descer do céu no final, quando terminar o milênio, que é a Nova Jerusalém, o trono do Pai, todo o céu vai se difundir com a terra. Mas uma cidade sem a igreja não tem graça, porque Deus quis assim. A beleza da cidade é a igreja glorificada com o Pai e com o Filho. Então essa é a cidade cujo o artífice e o construtor é Deus. Em Hebreus 11, versos 39 a 40, olha só o que está escrito. Todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa em vida, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então nós nos juntamos com eles na mesma promessa. E nós estamos buscando essa cidade, meus irmãos. Primeiramente o reino milenar e depois a Nova Jerusalém. Então ele esperava a cidade que tem fundamentos. Aí ele continua,
Pela fé também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Olha o detalhe. Todos estes, os patriarcas, Sara, Raquel, Rebeca, morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Nós também, herdeiros da mesma promessa, somos estrangeiros e peregrinos neste sistema. Mas nós vamos possuir, sim, queridos, a terra por herança, quando Jesus voltar e glorificar o nosso corpo. É ali que nós vamos receber a promessa, junto com Abraão, junto com Isaac e junto com Jacó. Aí sim, o Filho de Deus virá com miríades e miríades de anjos. Os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Porque, olha só, ele termina, porque os que dizem isto claramente mostram que buscam uma pátria. É exatamente a pátria que o apóstolo Paulo fala em Filipenses 3, versos 20 a 21. Mas a nossa pátria, ou seja, a nossa cidade, está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo humilhado para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Essa é a nossa pátria, queridos, que estamos aguardando, a nossa única e bendita esperança. Então Jacó não recebeu em vida essa promessa. Aí continuando, verso 16 de Gênesis 28, para conectar com o que Jesus falou em João 1,51, de que Natanael viria os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Coisas maiores ele veria. Despertando Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo, disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus. Nós somos a casa de Deus, a porta dos céus. Nós temos livre acesso ao trono da graça. Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, a pedra principal, Jesus, ungido, Jesus de Nazaré, ungido com o Espírito Santo e poder. E Pedro falou: Jesus de Nazaré, que foi o que Natanael falou. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então nós vimos isso na última gravação. E tornou azeite no topo. Então, meus irmãos, nós somos estas pedras vivas da edificação. Jesus falou para Pedro, Pedro, tu és Pedro, uma pedra, um pedaço de pedra, e sobre esta pedra, eu, a rocha, pedra angular, o fundamento, a igreja será construída, edificada. E quando essa construção terminar, eu voltarei, e as portas do mundo dos mortos não prevalecerão contra essa igreja. 1 Pedro 2, versos 1 a 12. Deixando, pois, toda malícia e todo engano e todo fingimento, invejas e todas as murmurações, olha aí, como Natanael, sem dolo, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se enchendo da palavra todos os dias e progredindo em conhecer a Deus. Se é que já provastes que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele, a pedra viva, que Jacó ungiu como coluna, reprovada na verdade pelos homens, mas para com o Pai, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, porque Jesus falou para Pedro que ele também era pedras desta pedra, então ele entendeu e escreveu isso na sua carta, como pedras vivas, nós sois edificados, casa espiritual, porque a nossa casa, a nossa cidade está nos céus. Sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis ao Pai por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido, não será decepcionado. Quem crê em Jesus, ainda que esteja morto, viverá. O melhor vinho está para o final. Aleluia! Jesus nos ressuscitará
no último dia. E assim para vós os que credes, ela é preciosa. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal de esquina. Então eles rejeitaram a Cristo. E quem rejeita a Cristo jamais terá a Deus. E quem não tem o Pai, morre eternamente. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes. Olha o detalhe, desobedientes. Obediência, vida eterna. Desobediência, morte eterna. Obediência tem Cristo e o Pai. Desobediência não tem o Cristo e muito menos o Pai. Aí ele continua, para que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, e que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Isso aqui é um mistério da divisão das 12 tribos, queridos. As 12 tribos foram divididas em duas partes. Deus, ele despedaçou essas 12 tribos, entregou 10 partes para Jeroboão, um efraimita. E através de Efraim, duplamente frutífero, viria uma multidão de nações, promessa que Jacó fez para o filho de José. E esse Jeroboão, ele era efraimita e ele encabeçou essas 10 tribos. E essas 10 tribos, nós sabemos que ela foi dispersa por entre as nações pelos assírios e nunca mais voltaram. Elas receberam carta de divórcio. E as outras 2 tribos do Reino do Sul só não recebeu carta de divórcio por causa de Jesus, que viria da tribo de Judá, dos lombos de Davi. Mas em Cristo Jesus, antes que outro tempo não eres povo, eles foram alcançados pela cruz. E eles se misturaram, essas 10 tribos se misturaram conosco. Então nós fazíamos parte dessas 10 tribos e fomos enxertados na boa oliveira, juntamente com os judeus que creem em Cristo Jesus, fazendo um novo homem. Então, antes não eram povo, agora sois povo de Deus, que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Foram os 2 filhos de Oséias. Ele teve 3. Um é Jezreel, Deus semeia, e outros 2. Uma, Loami, não povo, e outro, Loruama, também não misericórdia, porque ele estava falando acerca da sentença que ele deu para as 10 tribos do norte. Aí Oséias, capítulo 1, versos 10 e 11, olha só o que está escrito. Todavia, o número dos filhos de Israel, do reino do norte, que se misturou conosco, está falando de nós gentios, será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, Loami, um dos filhos de Oséias, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. E os filhos de Judá, do reino do sul, e os filhos de Israel, reino do norte, judeus e gentios, juntos se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, Cristo, a cabeça do seu corpo, que é a igreja, e brotarão da terra, porque grande será o dia de Jezreel, o outro filho de Oséias. E Jezreel é Deus, semeia. Jesus foi semeado pelo Pai como um grão de trigo, caiu na terra, morreu, mas não ficou só, ele ressuscitou, ele brotou da terra trazendo consigo muitos frutos. Esses frutos são os dízimos, o dízimo que Jacó vai oferecer na ocasião da volta de Jesus. Aí, continuando, a leitura de Gênesis 28, para compreendermos o que Jesus quis dizer no verso 51 de João 1. Em verdade vos digo que vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E verso 19 de Gênesis 28, e ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Betel é casa de Deus. Nós vimos isso na última gravação. Fez também Jacó um voto, dizendo, se Deus for comigo, me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer, e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Nós já aprendemos que o dízimo aqui são as primícias.
e são os frutos da terra. Também são a 10ª parte do rebanho. Nós somos o rebanho de Deus, nós somos o vinho de Deus, nós somos as azeitonas, nós somos o trigo, tudo por causa de Cristo Jesus que foi semeado na terra. Então esses dízimos aqui não tem nada a ver com dinheiro, está falando acerca da igreja glorificada. Tanto que em Apocalipse 14, versos 14 e 15, olha o que está escrito: olhei, e diante de mim estava uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem alguém semelhante ao Filho de Homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então saiu do santuário um outro anjo que bradou em alta voz àquele que estava sentado sobre a nuvem: tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura e chegou a hora de colhê-la. Na ocasião da volta de Jesus, esses frutos serão recolhidos, porque ressuscitarão dentre os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos no final da grande tribulação serão transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, e juntos serão colhidos. Aleluia! Mateus 3:12. Em sua mão ele tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. O trigo e a palha, eles serão divididos na ocasião da volta de Jesus. E nós, se permanecermos firmes até o fim, nós seremos colhidos no celeiro de Deus, como trigo. Esses são os dízimos. O dízimo que Jacó vai oferecer para Deus na ocasião da sua volta, meus irmãos. E nós veremos coisas grandiosas. Os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E depois que Jesus falou isso para Natanael, o João lhe registrou, inspirado pelo Espírito, no terceiro dia. Essa palavra é chave. No terceiro dia, Jesus foi para um casamento em Caná da Galileia. Na próxima gravação, nós vamos meditar mais acerca desse capítulo 2. Só vou ler aqui com os irmãos 2 textos. 2 Pedro 3:8. É uma referência ao Salmo 90 e o contexto aqui é volta de Jesus. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Olha o que está em Oséias capítulo 6, versos 1 e 2. Vinde, tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou. Ele despedaçou as 12 tribos. Em 1 Reis, capítulo 11, na próxima gravação eu vou falar um pouco melhor, as 12 tribos elas foram despedaçadas. Aías, um profeta, se encontrou com Jeroboão no caminho, pegou a sua própria capa e rasgou em 12 partes, e deu para ele 10 partes, as 10 tribos, e as outras 2 deixou para Roboão, filho de Salomão. Então ele despedaçou, olha só o contexto, meus irmãos, como nós conhecemos o mistério das 12 tribos, da divisão das 2 casas e da reunificação em Cristo. Oséias 6, 1 e 2. Vinde, tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou, dividiu as 12 tribos, e nos sarará através do Filho na cruz. Fez a ferida e a ligará. Olha o detalhe, depois de 2 dias, um dia como o Senhor como 1000 anos e 1000 anos como um dia, depois de 2000 anos nos dará vida, ressurreição para os mortos e transformação para os vivos no final da grande tribulação. Olha o detalhe, e ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então, no terceiro dia, Jesus ele veio no 4º milênio, meus irmãos. Prometeu voltar em 2000 anos. Então, quando chegar no terceiro dia após a sua vinda, ou seja, no 7º milênio, ele vai nos ressuscitar e viveremos diante dele com os corpos glorificados, colhidos como trigos, para reinarmos com ele nesta terra. E nós casaremos com ele, a festa dos tabernáculos. Casaremos com ele e ficaremos com ele por 1000 anos, nas bodas do Cordeiro, reinando nesta terra. E tem tudo a ver com João capítulo 2. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. Então, na próxima gravação, nós vamos meditar mais acerca desses 2 dias, entendermos o casamento no terceiro dia, vamos ler
Êxodo capítulo 19, quando Deus casou com a nação de Israel que tirou do Egito, mas eles não foram fiéis, né? Nós sabemos disso. E haverá um casamento definitivo na ocasião da volta de Jesus. Por isso que nós estamos numa aliança superior à primeira, baseadas em superiores promessas, porque sem nós, eles, os antigos, não são aperfeiçoados. Então, quando nós nos juntamos num só Espírito, essa é a cidade, meus irmãos, que descerá do céu. Primeiramente no milênio, a igreja glorificada, e após o milênio, a nova Jerusalém, literal, o trono de Deus e o céu vai se difundir com a terra, e viveremos para sempre com o Pai e o Filho. Amém, queridos? É muita revelação, meus irmãos, muita. Então, se você puder ouvir de novo, pegar os textos, anotar, conectar com o vídeo anterior, se os irmãos meditarem, o Senhor vai dar entendimento em tudo para vocês. Isso aqui é um alimento sólido, meus irmãos. Não é leite, é alimento sólido. Isso para poder gerar em nós, cada vez mais, uma alegria indizível com relação à nossa única e bendita esperança. Mas para alcançarmos essa única e bendita esperança, devemos ser como Natanael, sem dolo, andando sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santos e irrepreensíveis, temendo a Deus em todo o tempo, guardando os seus mandamentos, se quisermos alcançar esse melhor vinho. Para alcançarmos esse melhor vinho, nós temos que fazer tudo o que o nosso Senhor Jesus mandar. E com as talhas cheias de água, cheios do Espírito, nós vamos sim ser capacitados para poder vencer no tempo do fim e alcançarmos a coroa da vida. Amém, queridos? Então, na próxima gravação, nós meditaremos um pouco mais acerca dessa porção de João 1, versos 47 a 51, emendando com João 2, do 1 ao verso 12. Amém, queridos? Até a próxima gravação. Que o Senhor nos abençoe.